E o diretor do Instituto de Estudos Empresariais do Rio Grande do Sul, Fábio Osterman. Boa noite, Brito. Boa noite, telespectadores. Boa noite aos meus colegas de mesa aqui. Eu acho que, enfim, apesar da responsabilidade me colocada para definir essa bandeja, eu acho que a Moema pontuou algumas questões bastante importantes ao trazer o fato de que o mercado e o capitalismo realmente não têm valores que tragam uma ideia de limitação do consumo, limitação de até onde o planeta pode chegar, simplesmente porque o mercado e o capitalismo como sistema econômico, não são entes possíveis de serem possuidores de valores. Indivíduos têm valores. Né? E indivíduos expressam seus valores justamente no mercado. E eu acho que, diferentemente do socialismo, o capitalismo não foi uma formulação teórica, primeiramente, vindo da cabeça de um intelectual mantido pelo capitalismo e somente possibilitado por um sistema capitalista de acumulação que permitiu que a gente saísse de uma fase agrícola, depois industrial, que possibilitasse as pessoas tempo e um conjunto de lazer e de alimentação suficiente para que uma pessoa permanecesse em uma biblioteca sem produzir algo para o curto prazo, sem produzir algo diretamente para a sua sobrevivência. Somente o capitalismo possibilitou isso, mas, diferentemente do socialismo, o capitalismo não foi uma formulação teórica vinda de uma cabeça de alguém que depois influenciou outras pessoas e a colocar em prática essas ideias. Né? O capitalismo é fruto da cooperação social das pessoas, seja com indivíduos, seja com empresas, seja com organizações diversas, né? E por isso, como os interesses, as vontades e preferências das pessoas não são um dado fixo, não são algo constante, é óbvio que a gente vai ter transformações, e isso é uma parte fundamental do sistema capitalista. Isso, na verdade, é o grande valor do sistema capitalista, que estabelece uma base de incentivos para que as pessoas possam atuar e obter, de um lado, os benefícios dele, serem recompensados no mercado quando, sim, tem a possibilidade de trazer para os seus concidadãos, através do mercado, algo que eles valorizam, e, por outro lado, serem, de certa maneira, punidos quando eles não obtêm êxito nisso. Né? Quando uma empresa fale, essa empresa está sendo, de certa maneira, punida pelo processo de mercado, não pelo capitalismo, um monstro que vive nas cavernas ou alguém que controle as cordinhas de um jogo pré-determinado. Não. Quanto mais livre o sistema, maior é a soberania do consumidor, e de maneira mais clara o consumidor consegue expressar a sua vontade. Hoje é inegável que a gente viva uma crise, mas essa crise foi uma crise financeira que surgiu do fato de, nos Estados Unidos, inicialmente, a gente ter uma crise imobiliária, uma bolha imobiliária que foi criada por uma intervenção governamental que vinha desde o início dos anos 90. Então, em primeiro lugar, é incorreto afirmar que essa crise é uma crise capitalista. Essa é uma crise derivada de um intervencionismo exacerbado, partindo do mercado imobiliário, de uma política habitacional que eu considero populista, começando com o governo Clinton, que chegou à conclusão de que, bom, os americanos precisam ter casas. E, enfim, o crédito está respondendo muito a incentivos de mercado, no sentido de que os bancos só estão dispostos a darem crédito para pessoas que realmente têm colaterais para garantir os seus empréstimos. E o governo chegou a uma conclusão, baseado em critérios políticos, de que a gente precisava expandir esse crédito. E por conta disso se flexibilizou regras de concessão de crédito imobiliário, e isso gerou uma série de derivativos, gerou uma série de consequências dentro do mercado que, partindo inicialmente desse arcabouço institucional que criou incentivos perversos para a atuação de indivíduos racionais no mercado, que sim, buscam a sua satisfação individual, buscam a satisfação dos seus acionistas. Esses indivíduos, baseados em um incentivo institucional, acabaram agindo de maneira que gerou todos esses danos, que, enfim, como a gente vive num sistema interligado, acabou gerando danos em uma ampla variedade de situações, né? E como bem disse o Pugina, somente países realmente muito fechados acabaram não sofrendo com isso. Cuba, Coreia do Norte, até onde eu sei, não sofreu muito fortemente. O Brasil se manteve razoavelmente seguro após essa crise, em boa parte pelo fato de o Brasil ser hoje, dentre as grandes economias, um dos países mais fechados do mundo. O Brasil é atualmente somente o 24º exportador do mundo e o 22º importador. Ou seja,
somos uma economia pujante, sim, somos a 6ª economia do mundo, mas somos ainda um país muito pouco capitalista e muito fechado. Então, culpar as atuais mazelas sociais e econômicas do Brasil ao capitalismo está absolutamente equivocado. Nós não vivemos em um país capitalista, vivemos em um país em que vige, infelizmente, um capitalismo de compadres, um capitalismo altamente intervencionista. Enfim, eu acho que é importantíssimo a gente partir desses pontos antes de falar de uma crise capitalista mundial, especialmente no contexto brasileiro. Bom, eu fico feliz em ver que a gente tem um ponto em comum aqui, que a gente discorda do intervencionismo estatal. Pelo que eu entendi, tu também és um defensor do livre mercado. Não. Porque eu me expressei bem. Segundo a tua opinião, eu acho que o livre mercado levaria ao fim do capitalismo, é isso? O livre mercado acabaria com os privilégios, correto? Não. Os privilégios só se mantêm com base em um aparato político que se retroalimenta. O capitalismo acabaria se o Estado não mantivesse os privilégios que mantém. Isso sim. Então, na verdade, a base do capitalismo é ter um Estado intervencionista que dê privilégios para uns em detrimento de outros, certo? Essa é a lógica. Não, me parece um pouco contraditório com a própria concepção de capitalismo, que é diferente daquela ideia trazida por Marx, que cunhou o termo capitalismo com uma ideia claramente pejorativa de que seria o sistema baseado única e exclusivamente na acumulação de capital, mas o capitalismo sendo, na verdade, um sistema baseado na propriedade privada e no livre comércio da propriedade, sendo, enfim, a propriedade sobre o próprio corpo e a sua própria força de trabalho a propriedade mais fundamental, né? Não me parece estar em acordo com a ideia fundamental de capitalismo, que é essa, a gente precisar de um intervencionismo que mantenha privilégios. O Estado é um centro de profusão e de alocação de privilégios através da política. O mercado é um processo, na verdade, não é um ente concreto nem nada, que às vezes as pessoas pintam, mas o mercado é um processo por meio do qual recursos são alocados. E se eu discordo da maneira como os recursos são alocados no mercado, eu tenho todo o direito, se não o dever moral em algumas situações, de tentar convencer as pessoas ao meu redor de que determinada alocação não está correta. Por exemplo, se eu não gosto do Michel Teló, eu acho que eu tenho todo o direito de pegar e me manifestar contrariamente ao fato de ele estar ganhando muito dinheiro porque as pessoas gostam da música dele. Eu posso fazer um blog, eu posso criar todo um evento, eu posso criar um fórum contrário a essa alocação específica de recursos, né? Mas eu acho que a situação fica muito delicada quando eu passo a defender a atuação do Estado e, consequentemente, a alocação de recursos estatais obtidos de maneira coercitiva através de impostos para defender determinado ponto de vista, né? E eu acho que hoje o que a gente vê é que existem, se de certa maneira a gente não tem o tipo ideal de capitalismo aplicado na prática, assim como a gente não tem, como vocês provavelmente estão de acordo, o tipo socialista aplicado na prática em sua integralidade, o que a gente percebe é que existem países mais capitalistas, ou seja, onde a gente tem um mercado mais livre, e países menos capitalistas. Dentre os países menos capitalistas, a gente pode elencar alguns países que o Pugina já citou, como Cuba, Coreia do Norte, Zimbábue, Venezuela e Argentina são exemplos dramáticos aqui nas nossas redondezas de países que têm diminuído seu nível de capitalismo, seu nível de livre mercado, né? E que são países que têm empobrecido, têm tido problemas sociais gravíssimos, enquanto do outro lado a gente tem países como Singapura, Nova Zelândia, Suíça e Austrália, que são países em que o nível de intervenção estatal é menor e com isso conseguem ter uma economia próspera que sim sofre alguns problemas devido a crises sistêmicas, como a ocorrida em 2008, mas que, pelo fato de terem uma rede social bem estabelecida, também não se nega. Eu não estou aqui para negar e para defender a abolição de um sistema de assistência social mínimo, mas acho que é importantíssimo a gente conceber que, para que a gente tenha um sistema de assistência social mínimo, a gente precisa ter um mercado dinâmico, a gente precisa ter um mercado livre, em que a inovação seja não só permitida, como incentivada, em que empresas atuem livremente, produzindo e gerando riqueza, porque somente indivíduos no mercado livre, atuando, seja individualmente ou seja em conjunto, por meio de empresas, conseguem gerar mais e mais riqueza, que são o principal responsável pelo aumento no nível de vida de toda a humanidade no último século. Voltando para a questão ambiental, eu acho que, e provavelmente ninguém nega que a questão ambiental é hoje uma questão premente, que diz respeito ao nosso futuro, ao futuro dos nossos filhos e dos nossos netos,
Mas acho que hoje o movimento ambientalista se divide basicamente em duas partes, por assim dizer. Um lado tem uma visão clara de que a gente precisa pensar no futuro do mundo, mas a gente não precisa negar a natureza humana, negar a existência de incentivos econômicos por trás de cada passo que o indivíduo dá. E, de outro lado, a gente tem um lado que foi, de certa maneira, cooptado por movimentos ideológicos que se tornaram órfãos após a queda do Muro de Berlim, né? E partem imbuídos de uma mentalidade anticapitalista que traz consigo uma mentalidade de soma zero, que a economia funciona da seguinte maneira: para eu ter mais, o Pugina precisa ter menos, e vice-versa. E ele só vai ter menos, ele só vai ter mais se eu tiver menos. Então a gente não pode, enfim, buscar uma prosperidade conjunta. E ignora o fato de que o comércio é uma maneira através da qual as duas partes envolvidas saem necessariamente ganhando, se elas optaram por interagir voluntariamente, né? Eu queria agradecer a todos pelo debate. Acho que foi um debate bastante produtivo, espero que tenha sido também para o telespectador. Uma questão que fica, na minha opinião, é o fato de que a sugestão de que o capitalismo está em crise não é uma novidade, já vem sido arguído há muito tempo, e desde então, enfim, se fosse pela quantidade de amigos e inimigos que o capitalismo dispõe, o capitalismo provavelmente já teria esvanecido há muito tempo atrás, mas felizmente é um sistema dinâmico, é um sistema que produz riqueza e que, mesmo que não esteja na motivação fundamental do empresário melhorar a vida dos seus semelhantes, ele acaba como que levado por uma mão invisível a gerar melhorias de vida para todas as pessoas ao seu redor, necessariamente, né? E eu acho importante que a gente retome a questão ambiental, porque afinal é uma das motivações do fórum, né? Não só voltar à questão que desde 2011 debatem, de dizer que o capitalismo está em crise, mas no momento eles encontraram a questão ambiental como um ponto a atacar o capitalismo, né? Eu acho que a proteção ambiental parte sim de uma regulação governamental, mas não uma regulamentação governamental que seja contrária ao crescimento econômico. Crescimento econômico do qual os maiores beneficiários são as pessoas mais pobres, porque as pessoas ricas não precisam de crescimento econômico. As pessoas ricas não conseguem sobreviver com os altíssimos impostos que a gente tem no Brasil. A gente tem notícias com frequência de brasileiros batendo recordes de compras nos Estados Unidos. Um rico brasileiro não é prejudicado por isso. Então, um ambiente mais livre, um ambiente mais próspero em termos de desenvolvimento capitalista e liberdade de comércio favoreceria necessariamente mais aos pobres. E eu acho que é importante que a gente tenha uma regulamentação estatal no que toca a danos ambientais, mas uma regulamentação baseada no bom senso e que leve em consideração a importância, especialmente para os mais pobres, do crescimento econômico e do desenvolvimento econômico de um país tão pobre quanto o Brasil, que apesar de ser um país que é a sexta economia, é um país realmente pobre, é a 76ª maior renda per capita do mundo. Ou seja, essa ideia de que o maior problema do Brasil é desigualdade social ou má distribuição de renda, isso é uma falácia. O Brasil é um país de 195 milhões de habitantes com uma renda per capita pífia. A renda per capita do Irã, que também é um país miserável, é mais alta que a do Brasil. Então, se a gente pegasse e dividisse toda a renda do Brasil, cada um por si, ia ser um país de classe média baixa. As pessoas não teriam condições de terem bens de consumo que hoje cada um de nós considera fundamental para a nossa busca pessoal, pela nossa felicidade, seja livro, seja um carro, seja um eletrodoméstico, sejam viagens ao exterior. Eu acho que todos devem ter esse direito, sim, mas esse direito não deve ser às custas do trabalho alheio, do suor alheio, e sim derivado do empenho pessoal e do mérito que é, assim, estabelecido por meio do processo de mercado.